Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 1. Hoje nós vamos ler e meditar do versículo 10 até o versículo final desse capítulo, o 24. A gente tem já algumas semanas estudado a carta aos Gálatas, e isso com o propósito de aprendermos a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. É uma das cartas mais claras quando o assunto é esse, por isso nós estamos expondo sequencialmente o seu conteúdo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 24. Ouça com fé e devoção à palavra de Deus. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano nenhum. Nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que no passado aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor, nós oramos nesse momento, pedindo que, por graça, o Senhor se comunique conosco mediante a Tua palavra. Edifica as nossas almas e glorifica o Teu nome, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos, como eu falei há pouco, meditado sobre o Evangelho através daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui na carta aos Gálatas. Nós já aprendemos basicamente o que é o Evangelho, com base nos 5 primeiros versículos. Vimos que o Evangelho é a mensagem que descreve como Deus, de forma misericordiosa, no espaço e no tempo, envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E nós vimos também que isso tem um objetivo maior, glorificar o nome dele. Nós vimos também como que alguém que ama a Deus e que ama a sua mensagem reage àqueles que passam de forma irresponsável a seguir a outro que não a Jesus. Nós vimos isso no sermão passado e hoje a gente vai continuar vendo a argumentação do apóstolo Paulo nessa direção. Ele precisava lidar com opositores ao seu ministério, pessoas que colocavam em dúvida, em xeque a sua legitimidade como apóstolo. E no sermão de hoje,
a gente vai ver como Paulo precisou lidar com os argumentos desses falsos profetas e como ele, no fim das contas, mostra o poder ou o potencial do Evangelho. Em outra carta, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse poder foi experimentado diretamente pelo apóstolo Paulo, quando ele, de perseguidor da igreja, passa a ser perseguido pela fé que antes ele procurava destruir. Tá? E o nosso texto vai começar com uma constatação do mundo espiritual. Ninguém, absolutamente ninguém, pode servir a dois senhores. No verso 10, Paulo diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Nesse contexto aqui, em particular, agradar pessoas ou servir pessoas é sinônimo de desagradar a Deus e de não servir a Deus. Ninguém é digno de ser chamado servo de Jesus, a menos que tenha como pilar central da sua vida viver para fazer a vontade de Deus, viver para glorificar a Deus. Como nós lemos agora há pouco aqui na nossa liturgia, o Senhor Jesus é muito claro quando ele trata desse ponto, ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Na verdade, a palavra que ele usa é: nenhum servo pode servir a dois senhores. Você e eu sempre seremos servos de alguém e de Jesus. No seu e no meu coração não há possibilidade de existirem dois tronos. É um trono único, é um Senhor único. E ele diz: por isso ninguém pode servir a dois senhores. E o apóstolo Paulo, até então, buscava servir a outro que não a Jesus. Na verdade, ele buscava a aprovação de homens antes de buscar a aprovação de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque a experiência religiosa vivida pelo apóstolo Paulo, a sua fé antes do caminho de Damasco, era centrada na glória dele. Era uma fé vivida pela prática de boas obras, com o objetivo de, dessa maneira, se justificar perante Deus. No fim das contas, à luz da Bíblia, esse tipo de comportamento é nada mais nada menos do que buscar servir a si mesmo. É você se validar perante Deus e dizer: eu mereço, eu sou digno do seu amor, eu sou digno da sua companhia, eu sou digno da sua salvação. Até então, diz o apóstolo Paulo no verso 13: o meu modo de agir no judaísmo no passado era de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus, eu procurava destruí-la. Verso 14: na minha nação, quanto ao judaísmo, eu era um prodígio. Eu levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ou seja, ele era um religioso de carteirinha. Mas por quê? Com qual propósito? Agradar ele mesmo, servir a ele mesmo, tê-lo como seu próprio Senhor. Então, o desempenho de Paulo, a fé de Paulo, era centrada na pessoa de Paulo e não em Deus. Porém, depois da sua conversão, depois do seu novo nascimento, depois da metanoia pela qual ele passou, Paulo já não buscava mais se justificar pelas boas obras. E a prova que ele dá para os Gálatas de que isso era verdade é que a mensagem dele era outra, era o Evangelho. Ele diz no verso 11: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é mensagem humana. Paulo passou a pregar não a lei, mas o Evangelho. Houve uma mudança muito significativa no conteúdo da sua pregação. E que evangelho é esse que Paulo passou a anunciar, a pregar? É o evangelho que diz que Deus enviou seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Justamente porque esses pecadores, pela justiça própria que tinham, não poderiam pagar a sua dívida pelos seus pecados.
Esse é o evangelho que ele diz no verso 1, que descreve que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Ou seja, a mensagem de Paulo era um testemunho claro, evidente, de que ele já não servia a ele servia a Jesus. E um ponto importante que deve ser destacado é que quando você olha para o apostolado do dia do apóstolo Paulo, você percebe que não era, pessoalmente falando, muito vantajoso para ele ser o que ele era, ser um apóstolo. Lá na segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre os problemas pelos quais ele passou ao decidir seguir Jesus. No capítulo 11, a partir do verso 23, ele descreve o seguinte: falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto e em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Nos nossos dias, muita gente anseia, batalha, luta pelo cargo de pastor, pelo cargo de apóstolo, pelos benefícios sociais e até financeiros que essas funções, em determinados contextos religiosos, trazem. Porém, na época de Paulo, as marcas de um apóstolo não eram em nada gloriosas, como a gente acabou de ver aqui na lista de sofrimentos que ele passou pelo nome de Jesus. Não foi à toa que o Senhor Jesus falou para Ananias: eu farei com que Paulo veja como ele tem que sofrer pelo meu nome. Então, as marcas de um apóstolo naquela época, as marcas de alguém que buscava agradar a Deus naquela época, não eram, humanamente falando, tão benéficas assim. Pelo contrário, servir a Jesus, anunciar a mensagem de Jesus, buscar agradar a Jesus, trazia inúmeras consequências negativas para aqueles que assim desejavam viver a sua vida. Então, Paulo está argumentando claramente: gente, a minha pregação é a prova mais evidente de que eu busco agradar a Deus e de que eu não busco agradar pessoas como os falsos profetas estão me acusando. E essa mensagem, o evangelho, descrito por ele aqui no verso 11, era uma mensagem de Deus. Valia a pena, Paulo, passar por tudo aquilo? Ele diria: claro que vale, porque eu anuncio o evangelho que, diz ele, não é mensagem humana. É a mensagem que vem diretamente de Deus, a qual eu recebi por revelação. Em 1 Coríntios capítulo 15, como a gente leu mais cedo, no versículo 3, Paulo diz: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não era uma mensagem de Paulo, era uma mensagem de Deus. Prova disso é que eu a recebi por revelação, mas também por meio da própria palavra, anteriormente revelada, as Escrituras. Então, a mensagem que Paulo anunciava era uma mensagem divina, vinha de Deus. E interessante é que na época dele, boa parte dos judeus conheciam a sua tradição religiosa, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, de segunda mão. Eles aprendiam a palavra de Deus
Não porque eles tinham acesso direto a ela, mas porque eles dependiam da interpretação de intérpretes da lei ou mestres da lei. Eles recebiam a revelação de segunda mão. Paulo, por mais que tenha aprendido da lei nos pés de Gamaliel, por mais que ele fosse versado na lei por ser judeu e por conhecer, já que ele optou por ser fariseu, a palavra de Deus, ele também recebeu a revelação diretamente do próprio Cristo. Ele não recebeu de segunda mão, ele recebeu de primeira mão. Ele diz que após a sua conversão, a mensagem dele não tinha lhe sido ensinada. Ele aprendeu uma parte por meio de homens, mas o que ele estava anunciando aos judeus e aos gentios da sua época era uma mensagem que ele recebeu mediante revelação de Jesus Cristo. Eu falei para vocês, sermões anteriores, de que se Paulo não tivesse recebido essa mensagem de Jesus, ele não teria peito para pregá-la diante do contexto em que ele estava inserido. Seria heresia para aquelas pessoas ouvirem o que elas ouviam da boca de Paulo. Então ele só poderia pregar o que ele pregava se ele realmente tivesse recebido uma revelação de Deus. E é o que ele fala aqui, irmãos. O verso 18, aqui de Gálatas, diz que depois de 3 anos é que Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com Cefas e com Tiago. Você já se perguntou o que ele fez nesses 3 anos? Provavelmente ele foi discipulado por Jesus durante esses 3 anos. Lembram que Jesus comissiona os seus apóstolos a anunciarem o evangelho depois de 3 anos de ministério? Provavelmente, como Paulo era um apóstolo, ele foi preparado, discipulado. Não sei exatamente como, mas eu acredito que assim foi, por Jesus Cristo durante os mesmos 3 anos. Para, a partir daí, ele se encontrar com os demais apóstolos. Então, a mensagem que Paulo pregava não era dele, era de Deus. E isso, irmãos, é importante de ser mencionado aqui, não por causa de Paulo. Afinal, ele recebeu a revelação. Ele não duvidava que a mensagem que ele anunciava era de Deus. Mas ele precisava mencionar isso por um ponto, um detalhe. Ele era acusado de ser ministerialmente inconsistente. Do tipo assim, esse aí prega o que é conveniente. Antes ele pregava farisaísmo. Agora ele prega esse tal do evangelho. Por que ele mudou de pregação? Porque ele pregava o que era conveniente. Então, para Paulo se defender disso, ele diz: eu prego a Jesus, eu recebi essa palavra dele, e é por isso que eu estou anunciando o evangelho nesse momento. Eu não prego o que é convenientemente bom para mim. Afinal de contas, seguir a Deus não é convenientemente bom para quem vive nessa atual realidade, nesse mundo caído. Mas o grande ponto aqui é que, perceba, existe uma luta entre senhores pelo seu coração. Existem deuses, logicamente falsos, que querem uma única coisa: domar o seu coração, serem senhores da sua vida. Mundo afora, as pessoas tentam conquistar a sua identidade. Porque ganhando o seu coração, ganhando a sua identidade, determinando para você quem você é, elas vão dominar completamente a sua vida. Muitas narrativas e coisas do tipo são utilizadas para convencer você a prestar culto a esse ou aquele Deus. Muitas narrativas existem por aí para que as pessoas ganhem a sua lealdade, para que as pessoas ganhem a sua reverência, para que as pessoas ganhem o seu coração. Pode ser uma narrativa política, uma esperança para que os dias sejam melhores, ou pode ser algum outro tipo de viés. Pode ser um viés ideológico, pode ser uma pessoa que você põe na sua vida, pode ser o seu filho, o seu esposo,
a sua esposa, seu namorado, sua namorada, ou pode ser você mesmo. Existe uma luta ferrenha no mundo espiritual pelo seu coração. Jesus falou o quê? Você não pode servir a dois senhores. No contexto de Lucas, esse senhor era mamon, era o dinheiro, era a ganância. Mas no nosso contexto pode ser qualquer outro Deus. O ponto é, você busca o favor das pessoas ou o favor de Deus? Você busca agradar as pessoas ou você busca agradar a Deus? Esse é o ponto aqui do nosso texto. Essa é a aplicação que a gente tem que fazer às nossas vidas. Irmãos, quando colocados contra a parede em uma situação como essa, em que tiveram que optar por agradar a Deus ou agradar aos homens, os apóstolos, em Atos 5:29, categoricamente disseram: é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. Porque o Senhor da vida daqueles apóstolos era Jesus. A obediência prestada por eles era a Cristo. Por isso que eles pagaram o preço que pagaram. Porque o Senhor da vida deles era Deus e não os homens. Eles temiam a Deus e não os homens. Nós temos outros vários relatos bíblicos que falam sobre a mesma coisa. O que levaria 3 homens jovens, habilidosos, saudáveis, como Sadraque, Mesaque e Abednego, a jogarem toda a sua vida fora e encararem a fornalha ardente, se não fosse buscar agradar a Deus e não a homens. Eles foram capazes de dizer: eu não sei o que me espera, eu não sei se Deus vai me livrar da fornalha, mas a você eu não me dobro. Eles encararam o homem mais poderoso da terra naquele momento, porque eles temiam não o homem, mas o Senhor mais poderoso do universo. E eles encararam a fornalha porque eles buscaram agradar a Deus e não a homens. Essa é a questão. Quem é Senhor sobre você? A quem você busca agradar? Perceba, a carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. Paulo vai mostrar que como a gente é livre em Cristo para viver a verdadeira vida. Porém, quando você tem um Senhor diferente de Jesus, você é tudo menos livre. Você pode ser escravo da opinião dos outros, por exemplo. Quando você não vive a sua vida por medo, por temor da opinião alheia, sabe quem é seu Senhor? Você mesmo. Porque a sua autoimagem, o seu ego é tão importante para você que você não quer que as outras pessoas tenham uma imagem negativa de quem você é. Então, o eu é mais importante do que Deus. Você busca agradar a você, quando esse é o caso. Quem é Senhor sobre a sua vida? Quem você tem buscado agradar? A partir do verso 15, o apóstolo Paulo vai focar agora na jornada dele. Até então, ele diz no verso 15, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, Paulo antes falou, nos versículos 13 e 14, do seu chamado ao farisaísmo, chamado esse que ele recebeu de homens. Agora ele fala do seu chamado apostólico, chamado esse que ele recebeu, como a gente já viu no versículo 1, em sermões anteriores, diretamente de Deus. Ele diz que Deus o separou já no ventre materno para 2 coisas. Para que ele fosse chamado para a salvação, mas também para que ele fosse chamado
para o ministério, para o apostolado. No tempo devido, Deus operou as duas obras na vida do apóstolo Paulo. Então, o Senhor Jesus decidiu primeiro se revelar a Paulo e depois se revelar por intermédio de Paulo a esses que ele chama aqui de gentios. E como um apóstolo enviado por Deus, chamado por Deus, ele não precisava de aprovação humana. A gente também já viu aqui na igreja que, à luz da Bíblia, profetas e apóstolos eram diretamente chamados por Deus. Pastores e diáconos não. Pastores e diáconos são vocacionados por Deus, mas chamados pela igreja. Pastores e apóstolos não. Por isso que Paulo não precisava da aprovação de ninguém, nem mesmo dos outros apóstolos, que eram apóstolos antes dele, porque ele era um apóstolo selecionado diretamente por Deus. Ele diz no verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. É por isso que ele poderia exercer a sua função sem a aprovação de ninguém, porque ele foi escolhido, selecionado a dedo pelo Senhor Jesus e por Deus Pai. Porém, eu fiz essa distinção de apóstolos e profetas, de pastores e diáconos, para que a gente entenda que ainda hoje é necessário, no caso dos nossos atuais oficiais, a validação da comunidade. Eu não posso me proclamar alguma coisa sem que vocês aceitem a minha vocação. Vocês são balizadores de Deus na minha vocação, e eu sou balizador de Deus na vocação de vocês também. Eu preciso da aprovação da igreja para exercer essa ou aquela função. Mas com os apóstolos não era assim. Eles não precisavam da aprovação de absolutamente ninguém. É por isso que o encontro de Paulo com os apóstolos demorou alguns anos. E repito, era importante ele mencionar esse encontro, apesar de toda essa teologia do chamado de Deus para o apóstolo, porque ele precisava deixar claro para aquelas pessoas de que ele era realmente quem ele dizia ser. Prova de que ele era apóstolo é que os demais reconheceram o seu chamado. Ele cita Cefas e Tiago aqui, e mais à frente ele vai dizer que esses homens estenderam a ele o braço direito da comunhão. Eles entenderam que eu fui chamado para pregar como um apóstolo, assim como Pedro foi chamado para pregar como um apóstolo também. Então ele menciona isso aqui por causa disso, tá? Porque era importante que aquela igreja soubesse que ele, de fato, tinha a autoridade de um apóstolo. E ele vai finalizar o nosso texto dizendo, no verso 20, ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que eu não minto. Como a igreja sabia que Paulo não mentia? Pelo que ele tinha dito anteriormente. O testemunho dele era reconhecido na comunidade. O verso 21 diz, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era, prestem atenção, eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. O testemunho do que Deus tinha feito na vida de Paulo tinha chegado àquelas igrejas locais. Qual foi a resposta? Eles glorificavam a Deus por meio do que Deus fez na minha vida. Ele diz, eu não minto no que eu digo. E as igrejas reconheciam que ele não mentia. Porque o testemunho do poder de Deus salvando aquele pecador, o Paulo pecador, tinha chegado até eles. A resposta, eles glorificavam a Deus. Eles viam o que Deus tinha feito, Deus tinha pegado o perseguidor. E agora tinha o feito um anunciador da sua mensagem. O ponto é, Deus é soberano na vocação de alguém e Deus é soberano na salvação de alguém. Quando os
discípulos de João, no capítulo 1 do Evangelho, quando os discípulos de João Batista, no capítulo 1 do Evangelho de João, questionam a ele, dizendo assim: mestre, ele está batizando, ele está pregando, ele está tendo mais rebanho do que você. Sabe qual é a posição de João? Ele diz: ninguém tem algo se não lhe for dado do alto. Eu sou o amigo do noivo, ele é o noivo. Eu sou o preparador do caminho, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo? Deus é soberano com relação à vocação de uma pessoa. Deus me chamou para ser amigo do noivo, mas foi Jesus Cristo escolhido pelo Pai para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo fala sobre isso aqui. No ventre materno, como Jeremias, como Isaías, ele tinha sido escolhido para ser o que ele era, um apóstolo. É verdade que fora do tempo, mas um apóstolo. Fora do tempo humano, mas no cronograma certinho de Deus. Deus é soberano com relação à vocação de um homem e de uma mulher. Deus é soberano. Segunda coisa, Deus é soberano quanto à salvação de alguém. Deus chamou Paulo no tempo que quis. Deus quebrantou Paulo no momento que quis. Deus quebrantou você no momento que ele quis. Deus quebrou você no momento que ele quis. Deus converteu você no momento que ele quis. Deus transformou você no momento que ele quis. O acontecimento em Damasco não foi uma experiência isolada do apóstolo Paulo, uma experiência mística que ele teve com Deus. Ali foi o início de um relacionamento entre Deus e o apóstolo Paulo, um relacionamento pessoal. Deus quis, naquele momento, se revelar a Paulo. E ele fez. Ele fez isso enquanto Paulo ia perseguir os crentes. Enquanto Paulo estava se dirigindo para perseguir, para matar os filhos de Deus. Deus disse: vai ser agora. E foi. Deus é soberano quanto à salvação das pessoas. Aquele que antes estava comprometido com a perseguição dos cristãos, com a perseguição e extermínio da igreja, agora havia se dobrado tremendamente aos pés do Senhor Jesus, a ponto de dizer: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Freud, explica aí. Como isso é possível? Como isso é possível? Humanamente falando, não há como explicar. Espiritualmente falando, à luz da palavra, a explicação é: Deus soberanamente, por sua graça, alcançou, chamou o apóstolo Paulo para ser dele e para ser um apóstolo dele. Perceba, qual é o mérito de Paulo aqui? Qual é a contribuição de Paulo diante da sua vocação e da sua salvação aqui? Por si só, Paulo perseguiu a igreja. Por si só, Paulo perseguiu a Cristo. Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por si só, Paulo perseguiu a Jesus. Por si só, Paulo buscava a glória dos homens. Por si só, Paulo buscava agradar aos homens. Por si só, Paulo era no máximo um prodígio dentro do judaísmo da sua época. Mas por Jesus ele já não era quem antes ele foi. Por Jesus, transformado, redimido, ele passou das trevas à luz, ele passou de perseguidor do Evangelho a apóstolo e proclamador do mesmo. Isso aconteceu com você. Não necessariamente chamado apostólico, tá? Mas a salvação. Deus, na eternidade, escolheu você e no espaço-tempo ele decretou quando iria lhe chamar com uma soberana vocação, diz a palavra. E aí ele quebrantou você. Ele lhe deu vista espiritual, ele lhe deu audição espiritual, ele lhe deu um coração de carne. Qual foi o seu mérito em tudo isso?
Nenhum. Você não colaborou, você não contribuiu. Não é que você estava mais mole, com o coração mais doce naquele dia, e aí Deus decidiu aproveitar a oportunidade e disse, vai que é hoje, né? Deus, lá na eternidade, tinha dito, vai ser nesse dia, vai ser nesse momento, vai ser dessa forma. E Ele chamou você para ser dele, para a salvação. É por isso que logo no início do nosso culto, à luz do Salmo 48, nós vimos, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o soberano Deus. Grande é o nosso Salvador. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor são dele. É por isso que, se você agora sente essa vontade de vir a Deus, é obra dele. É por isso que, se você deseja ser dele, é porque ele já escolheu você para ser dele. É sempre ele, é sempre ele, é sempre ele. Vamos orar ao nosso Senhor.